Essa semana eu fiz uma enquete em uma das minhas redes sociais, como eu tenho feito. E o resultado você pode conferir aí no telão. A minha pergunta foi uma e bem simples. Você já se sentiu perdido alguma vez dentro da igreja, mesmo estando dentro da igreja? De algumas dezenas de pessoas que responderam a minha pergunta, 88% delas confessaram honestamente que mesmo estando dentro da igreja já se sentiram perdidas. O caso de Demas é um desses casos clássicos de alguém que não apenas está dentro da igreja, mas está liderando os esforços da igreja. Ele foi auxiliar nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo, nas palavras da serva do Senhor, o maior recrutamento de Jesus Cristo, um soldado da fé, um homem, um gigante da fé. Ele viu os milagres do apóstolo, ele viu a vida do apóstolo, ele viu o exemplo do apóstolo, ele viu o apóstolo Paulo fundando igrejas no quintal de Satanás, em cidades como Atenas e mesmo nas barbas do imperador. Uma igreja foi fundada em Roma quando ele ainda estava preso. Demas viu tudo isso, mas nas palavras do apóstolo, palavras que demonstram alguma tristeza, ele amou mais o presente século. No fundo, não importa o que a sua família faça, não importa o que a igreja faça, não importa quão exposto você esteve ao longo da sua vida ao Evangelho ou o efeito do Evangelho, o efeito poderoso do Evangelho, você é árbitro do seu destino. Você vai decidir onde estará a sua paixão, onde estará o seu coração. Porque se Demas, tendo auxiliado o apóstolo Paulo, olhando para o mundo e para a vida, ele preferiu mais exercer a sua vontade no caminho mais fácil, isso também aconteceu com Judas. Ora, meus irmãos, Judas esteve em Betânia quando Jesus disse: Lázaro, sai para fora. Judas estava na embarcação quando um vulto surge em meio aos relâmpagos e uma voz acalma a tempestade no mar da Galileia. Tudo isso Judas viu, não adiantou de nada. Ele exerceu a sua vontade, pela ganância, pelo amor ao dinheiro, ele fez o que fez. Essa manhã eu posso estar falando para algumas pessoas que intelectualmente já compreenderam a essência do Evangelho. Essa manhã eu posso estar falando para alguém que já tenha sido atraído pelo amor de Cristo. De alguma maneira o Evangelho fez sentido a você, de alguma maneira a cruz de Cristo comoveu os seus sentidos, de alguma forma você disse: isso é extraordinário, mas parece não ter sido suficiente, porque algumas das velhas manias, algumas das velhas práticas, alguns dos mesmos pecados, algumas das mesmas rebeldias, das mesmas teimosias, continuam ainda exercendo influência e poder sobre a sua vida. Pois bem, não será por falta de aviso. Não foi no caso de Judas, não foi no caso de Saul, não foi no caso de Demas, e assim não tem sido. Ninguém se perderá por falta de aviso. Ninguém. A justiça de Deus e sua providência não permitiria isso. Ninguém perdido por falta de aviso. É meu papel como pastor dessa igreja, volta e meia, alertar você sobre perigos que sondam um acampamento, sondam e rodeiam o nosso coração. A Bíblia parece deixar claro uma tensão constante entre o presente século, uma expressão usada para dizer as coisas do mundo, as coisas do hoje, as coisas do agora, e a esperança que Deus deu à humanidade de que restauraria tudo à sua máxima perfeição. Por isso eu vou convidar você a ir comigo em 4 textos, 3 das penas de Paulo e 1 do Evangelho de Lucas. Nós vamos começar com 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Na minha versão, lemos assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O apóstolo Paulo diz: o Deus deste século, o mesmo século que Demas amou,
o mesmo século que tem seduzido e enganado as pessoas ao longo de toda a história humana, o mesmo século que é uma ameaça a mim e a você, o presente século sempre está aqui, é o mundo com todas as suas atrações, é Satanás com todas as suas artimanhas, este Deus do século, que é o próprio antagonista, ele cega o entendimento dos incrédulos. Aqueles que não manifestam fé no assim diz o Senhor, têm o seu entendimento cegado. E isso parece nunca ter sido tão forte como agora. A Tito, no capítulo 2, o apóstolo escreve também ao jovem pastor, e ele diz nos seguintes termos, Tito 2, verso 12, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. O apóstolo Paulo não nega a tensão que existe entre os seguidores de Cristo e o presente século, mas ele diz que nós precisamos lutar contra o presente século. A gente precisa renegar a impiedade, as paixões mundanas, e estamos cercados por elas, para que a gente consiga viver no meio dessa bagunça toda. No meio dessa bagunça toda, o Evangelho nos desafia a viver de forma sensata, de forma justa e de forma piedosa. O que temos visto é um cristianismo ao gosto do cliente. Vocês já me viram falar disso inúmeras vezes, como se Deus tivesse que se ajustar às nossas preferências, como se a gente tivesse que fazer do jeito que a gente quer, dizendo, Deus conhece o meu coração, como se você precisasse, ou devesse, ou tivesse o direito de empurrar goela abaixo a sua comunidade, a sua família, ou a sua igreja, a sua maneira, dizendo o seguinte, eles têm que me aceitar, porque se não me aceitarem, está faltando amor para eles. Não, está faltando piedade a você, está faltando sensatez a você.